ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. O Senhor agora, ó Senhor, agora tire a minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. E o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela, e ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento do oriente quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa sua ira por causa da planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. E o Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na noite seguinte morreu. E não terás eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos gados? Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui nós estamos, Senhor, reunidos, Senhor, em Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a dizer a Tua vontade, o Teu querer para cada um de nós. Eu venho, Senhor, a diminuir, o Senhor venha a crescer neste lugar. Eu venho a subir, o Senhor venha a aparecer. Que seja o Senhor anunciar a Tua palavra, que cada um saia daqui dizendo: o Senhor falou tremendamente ao meu coração e minha vida. Que possamos ouvir o Senhor falar conosco, assim como o Senhor nós já ouvimos desde a abertura deste culto. Por isso nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações. Realiza, Senhor, a tua obra e cumpre em nós o Teu querer. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos na quarta-feira passada, retrasada, nós vimos a respeito do capítulo 3, onde Jonas vai à cidade de Nínive. A palavra do Senhor vai novamente a Jonas e manda Jonas vir à cidade de Nínive e pregar contra ela. Jonas, vimos no capítulo 2 que ele é engolido pelo peixe, porque ele estava fugindo da presença do Senhor, porque ele decide fazer outra coisa, a não ir à cidade de Nínive para pregar e anunciar a palavra do Senhor. Mas Jonas ali, ao ser mergulhado, jogado ao mar, ele vai contar que ele foi entrelaçado pelas algas. Ele achava que ia morrer, mas o Senhor foi misericordioso e enviou um grande peixe para o engolir, para estar com ele, e ali dentro do ventre daquele peixe ele louva e adora o Senhor. Ele ora ao Senhor e engrandece o nome do Senhor, e ele reconhece que do Senhor vem a salvação. Por isso, no capítulo 3, nós vimos Jonas indo à cidade de Nínive. Jonas vai à cidade de Nínive, mas ele vai de uma maneira diferente. Ele vai dizer que aquela cidade era uma cidade grande, que o seu percorrer duraria 3 dias, mas ele percorreu essa cidade em 1 dia, anunciando e dizendo àquela cidade: o Senhor daqui a 40 dias destruirá essa cidade. Jonas começa a pregar contra aquela cidade.
Jonas começa a dizer que aquela cidade seria destruída. E as pessoas, ao ouvir esta pregação, elas se arrependem dos seus maus caminhos. Elas começam a se vestir de panos de saco, elas começam a jejuar, elas começam a buscar a face do Senhor, e o próprio rei daquela cidade assim o faz. Dá um decreto para que toda a cidade, todo o animal jejuasse, deixasse de comer, vestisse de pano de saco e clamasse misericórdia ao Senhor, que quem sabe o Senhor agiria de misericórdia. Aquele rei, aquele povo se dedicaram em oração, sem saber se o Senhor iria atender a sua oração. Eles se arrependeram dos seus maus caminhos, eles se arrependeram e se voltaram para Deus, e por isso o Senhor ouviu as orações deles, e o Senhor decidiu não mais fazer o mal que ele disse que faria. Mas ao ver isso, nós vamos ver que Jonas, do versículo 1 ao versículo 3, o descontentamento de Jonas. No capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 3, nós vamos ver que Jonas fica extremamente descontente com o que o Senhor fez. Jonas fica extremamente descontente pelo Senhor não ter destruído aquela cidade. Nós vamos ver que Jonas se ira e fica enfurecido, porque o Senhor decide salvar. O tema que eu trouxe para essa mensagem é um Deus misericordioso diante de um povo e um profeta perverso. Um Deus misericordioso diante de um povo e um profeta perverso. Este homem era chamado de boca de Deus, mas ele não queria que o Senhor salvasse aquele povo. Ele queria que o Senhor destruísse aquela nação. O descontentamento de Jonas, o texto vai nos dizer no versículo 1, Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Interessante é que o próprio Jonas escreve esse texto, mas ele diz que ele ficou extremamente contrariado. Ele fica completamente, extremamente contrariado e furioso. Ele está dizendo que o que ele queria para aquela cidade é que ela fosse destruída. O que ele queria para aquele povo é que o Senhor derramasse o seu juízo sobre a vida deles. Por isso Jonas fica extremamente contrariado e furioso. Jonas fica muito furioso e descontente com o agir do Senhor. Jonas fica extremamente descontente, indignado porque Deus poupou Nínive. Ele ora a Deus, lembrando que sabia que Deus era misericordioso, compassivo, por isso não queria ir a Nínive. Interessante é que no final deste texto, nós vimos Jonas aqui no versículo 2 vai dizer o porquê ele decide fugir da presença do Senhor. Ele decide ir para Tarsus em vez de ir para Nínive. Ele diz que então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Jonas disse ao Senhor: Olha, Senhor, não foi isso que eu falei com o Senhor antes, quando o Senhor me chamou para ir para Nínive? Não foi isso que eu disse para o Senhor? E o que ele disse ao Senhor? Por isso é que eu fugi depressa para Tarsus, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Jonas diz ao Senhor, Jonas estava descontente, Jonas estava enfurecido, porque ele sabia o Deus que ele servia.
porque ele queria que o Senhor julgasse e derramasse o seu juízo sobre aquela cidade. Mas ele disse ao Senhor: Senhor, Tu és um Deus compassivo, Tu és um Deus misericordioso, Tu és um Deus que se arrepende do mal. Jonas está dizendo ao Senhor que ele sabia quem era Deus, por isso ele decide fugir da presença do Senhor. Ele decide fugir da presença do Senhor, e talvez eu e você, o Senhor tenha nos chamado para algo, para falar para algumas pessoas, mas nós queremos mesmo que elas morram. Nós queremos que o Senhor pese a mão e não tenha misericórdia. Precisamos, e quantas vezes ficamos irritados quando Deus abençoa alguém que achamos que não merece? Quantas vezes em nossas vidas agimos que nem Jonas? Ficamos irritados porque o Senhor nos abençoou e achamos que não são merecedores das bênçãos do Senhor. Quantas vezes em nossas vidas queremos ver o mal das pessoas, mas o Senhor as abençoa e ficamos como Jonas, chateados. Ficamos como Jonas, tristes e furiosos. O nosso coração aceita a graça para nós, mas rejeita quando ela é estendida aos outros. Jonas, no capítulo 2, ele reconhece a graça do Senhor. Jonas, no capítulo 2, ele reconhece que a salvação vem do Senhor, porque a misericórdia o alcançou. Mas quando é na vida de outras pessoas, nós queremos mais do que elas morram. Jonas, ele aceita a misericórdia do Senhor em sua vida, mas existem algumas pessoas que não podem ser salvas. As pessoas perversas, as pessoas que fazem isso ou fazem aquilo, não devem ser salvas. E achamos que essas pessoas, às vezes, não mereçam a misericórdia do Senhor. Aceitamos a misericórdia sobre as nossas vidas, aceitamos que o Senhor perdoe os nossos pecados, aceitamos que o Senhor perdoe as nossas transgressões, mas não queremos que essa misericórdia, esse amor, chegue às pessoas que nós achamos que não devem ser salvas. Jonas reconhece que a salvação vem do Senhor. Jonas reconhece que é Deus quem salva, é Deus quem faz a sua vontade, o seu querer. Jonas reconhece no capítulo 2, mas no capítulo 4, ele quer que o povo morra. E muitas vezes em nossas vidas não é diferente. Nós reconhecemos a misericórdia e aceitamos a misericórdia do Senhor em nossas vidas. Mas quando é em alguém que nós achamos que não é merecedor, nós não aceitamos. Quantas vezes colocamos nossos sentimentos acima da vontade de Deus? Quantas vezes você tem colocado o seu sentimento, o seu querer, acima da vontade do Senhor? Quantas vezes em sua vida você age com o intuito dos seus sentimentos e muitas vezes tem deixado a vontade do Senhor de lado? Jonas é um espelho para nós. Jonas, um profeta do Senhor, um crente do Senhor, boca de Deus na terra. Ele aceita a misericórdia sobre ele e sobre o seu povo, porque o povo estava no pecado de idolatria. O povo de Israel, no tempo de Jonas, estava adorando e buscando outros deuses, estava adorando a si mesmo, estava se prostrando diante de pessoas e imagens, estava adorando a sua própria vida, a sua própria família, o seu próprio emprego, suas próprias casas. Mas sobre eles o Senhor poderia ter misericórdia, mas sobre os outros povos, não. Às vezes caímos no mesmo intuito que Jonas: misericórdia para nós e fogo para os outros. Misericórdia para as nossas vidas e fogo para os outros. Porque as outras pessoas pisaram no meu pé, as outras pessoas fizeram isso, falaram de mim, agiram de tal maneira, fizeram isso ou aquilo. Se achamos juízes, mas quando se trata de nós mesmos, somos pobres e coitados. Ah, o diabo, nosso adversário, que fez isso. Caímos
como no Éden, botamos a culpa um no outro e achando que iremos nos justificar diante de Deus. Queremos culpar a mulher, queremos culpar Deus, a serpente, mas deixamos de reconhecer os nossos próprios erros e as nossas próprias culpas. Queremos misericórdias para a nossa vida, mas queremos que os outros venham a morrer. Jonas queria isso, por isso ele fica enfurecido, por isso ele fica contrariado, porque ele não queria que o Senhor salvasse aquele povo. Ele não queria que o Senhor tivesse misericórdia daquelas pessoas. Por isso Jonas fica enfurecido. Agora vamos ver agora no capítulo, do versículo 4 ao versículo 8, a lição de Deus para com Jonas. Vamos ver como Deus é tão misericordioso, como Deus é tão compassivo, tão amoroso, que Deus trata até o seu profeta, que está enfurecido pela graça que o Senhor derrama pelo aquele povo. Então, no versículo 4 em diante, vai nos dizer, nós vamos ver o Senhor respondendo a Jonas e perguntando: é razoável a sua ira? É razoável a sua ira? É razoável você estar desse jeito? Deus estava querendo mostrar para Jonas: não lembra de onde eu te tirei? Não lembra o que eu fiz com você há pouco tempo atrás? É razoável você estar irado com isso? E Jonas não responde ao Senhor. Muitas vezes em nossas vidas somos questionados pelas nossas atitudes, mas não respondemos ao Senhor e fazemos igual Jonas. Saímos de lá, vamos para um certo lugar alto para ver o que vai acontecer. Em vez de nos arrependermos, em vez de reconhecer a grandeza do Senhor, queremos agir como se tivéssemos certo. Jonas não responde ao Senhor. O texto vai nos dizer, no versículo 5, que então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da cidade, e ali armou uma tenda, e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Jonas ainda imaginava: ela vai ser destruída. Deus não vai deixar barato. Ele subiu e ficou esperando o que iria acontecer. Jonas saiu da cidade e monta uma espécie de abrigo para observar se Deus mudaria de ideia e destruiria Nínive. Jonas decide sair da presença do Senhor, deixar Deus falando sozinho, ir para um lugar para ver o que aconteceria naquela cidade. Queria acontecer naquela cidade. Mas no dia seguinte, Deus envia mais Jonas, e o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Interessante é que o profeta, que outrora estava irado, estava contrariado, agora se alegra, porque o Senhor lembrou dele. Ele se alegra porque o Senhor faz crescer uma planta que traz sombra sobre a cabeça dele, para que o livrasse do incômodo. Jonas fica alegre, porque muitas vezes quando um vento é no meu umbigo, faz bem, mas quando é no umbigo do outro, é aí que é o problema. Quando algo é feito para me ajudar, é bom, mas quando é para os outros, que eu quero o mal, não é o bem. Jonas fica alegre. O texto vai nos dizer que ele se alegra. Ficou muito contente por causa da planta. Jonas fica muito contente.
Deus faz crescer uma planta para dar sombra a Jonas, o que deixa ele muito contente. Jonas fica muito feliz, porque o Senhor lembrou de mim. Mas no dia seguinte, Deus envia um verme para matar a planta. No dia seguinte, ao nascer do sol, acompanhe comigo em sua Bíblia, no versículo 7, mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta, que atacou a planta, e ela secou. Mas aí, e aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma, ele desmaiou, e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor do que viver. O profeta que outrora estava feliz, porque o Senhor tinha feito nascer uma planta, agora ele estava irado porque aquela planta morreu. Ele estava irado porque Jonas sofre com o calor escaldante e do vento oriente e novamente pede a morte. Muitas vezes em nossas vidas queremos morrer do que aceitar algumas coisas em nossas vidas. Deus nos chama ao autoexame. Quantas vezes nos iramos com a maneira como Ele age no mundo? Deus é paciente e pedagógico conosco. Quantas vezes em nossas vidas questionamos a Deus por Ele não acabar com certas coisas no mundo, por Ele não fazer certas coisas por aí? Quantas vezes questionamos ao Senhor, mas em nossas vidas, tenha misericórdia, Senhor. Quantas vezes lemos a palavra de Deus e vemos a misericórdia de Deus sobre Israel e dizemos: ah, se fosse comigo, eu acabava logo com essa terra, eu matava logo todo mundo, se fosse comigo, eu não deixava barato. Mas na minha e na sua vida, pedimos misericórdia ao Senhor. Mas na minha e na sua vida, somos misericordiosos. Mas na minha e na sua vida precisamos agir com misericórdia. O Senhor precisa agir com misericórdia sobre as nossas vidas. Às vezes valorizamos mais nosso conforto pessoal do que a salvação dos perdidos. Deus usa perdas para nos ensinar a olhar além de nós mesmos. Quantas vezes valorizamos o nosso conforto, valorizamos a nós mesmos do que a salvação dos perdidos? Quantas vezes em nossas vidas agimos desta maneira? Deus usa as perdas das nossas vidas para nos ensinar a olhar além de nós mesmos. Deus nos ensina. Deus é um Deus pedagogo, um Deus que ensina, um Deus que instrui. Deus está ensinando Jonas com a perda daquela planta, aquela sombra que Deus fez, a sua misericórdia. Mas queremos a misericórdia, mas não queremos os nossos irmãos. O Senhor nos ensina, e Cristo Jesus nos deixou uma lição de que devemos amar uns aos outros como Ele nos amou. Precisamos demonstrar o amor, como primeira carta de João vai dizer, versículo 3,16, que devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Devemos, assim como Cristo Jesus deu a vida por nós, devemos nós dar a vida pelos nossos irmãos. O Senhor nos chama para agir com misericórdia. Por isso que a palavra de Deus nos diz que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Precisamos amar os nossos irmãos como agimos em nossas vidas. Se você acha que você precisa de misericórdia, seu irmão também carece de misericórdia. Se você acha que você precisa de uma nova chance, o seu irmão também precisa de uma nova chance. Se você acha que Deus precisa perdoar os seus pecados, o
você também precisa perdoar aqueles que têm te ofendido, que têm pisado no seu carro, no seu pé, seja o que for. Por isso que o Senhor nos ensina a viver este amor. O Senhor nos ensina a demonstrar este amor. Precisamos viver Cristo Jesus, e como vivemos Cristo Jesus, demonstrando o amor que Ele tem por cada um de nós. O que o Senhor está ensinando ao seu profeta é que Ele tem misericórdia com quem Ele quer. Ele age na vida de quem Ele quer. Ele faz o que Ele bem quer, porque Ele é Senhor. E você precisa agir com amor. Precisa agir demonstrando este amor que te constrange. Este amor que você, por mais que você tente, por mais que você queira, você nunca será merecedor do sacrifício que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário por mim e por você. Por mais que você busque e tente, você não será. Você não será. Porque a misericórdia do Senhor, ela nos alcança, porque a graça é imerecível. Mas precisamos, assim como Jonas, aprender que Deus, Ele é um Deus misericordioso. É um Deus que nos ama. É um Deus que, se você reconhecer, deixar, você alcança a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Que você precisa viver verdadeiramente este amor. Precisamos não valorizar só o nosso conforto, mas também as pessoas que devem ser salvas e perdidas. Precisamos nos dedicar em levar a palavra do Senhor àqueles que estão perdidos, aqueles que carecem e que precisam da palavra do Senhor, aqueles que carecem e que precisam conhecer um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso, um Deus que esvaziou de toda a sua glória, que tomou a estrutura de servo e foi fiel até a morte, e morte de cruz. Mas em muitos lugares demonstra como se fosse um Deus vencido. Mas esse Deus está vivo e reina para a glória de Deus, e tem um nome que está acima de todo nome. Vamos ver agora no versículo 9 ao 11 a resposta de Deus à ira de Jonas. Nós vamos ver Deus falando a Jonas. Deus revela o verdadeiro centro da história, seu amor por pessoas perdidas. Deus revela a Jonas o verdadeiro sentido de toda a sua história. Ele é um Deus que salva, é um Deus misericordioso. Por isso, então, Deus pergunta a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar morrer? Jonas diz ao Senhor: é justo. E é justo a ponto de eu querer morrer. Deus pergunta novamente a Jonas, e agora Jonas responde a ele. E Jonas responde: é justo sim, e a ponto de eu querer morrer. Jonas pede a Deus para morrer, porque o Senhor tirou a sombra da cabeça dele. E o Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. Às vezes somos igual Jonas, sabia? Temos compaixão com coisas que nem tem tanto valor assim, mas com as almas perdidas, não, ele está lá, Senhor, batendo tambor contra a vida das pessoas, mata ele, Jesus. Não, ele está lá inclinado sobre o santo, acaba com ele. Não, Senhor, eles não querem saber de você, não. Essa nação corrupta, o pessoal está fazendo lá, nas passeadas.
agindo de forma promíscua, distrai todo mundo, Senhor. Mas na minha vida, misericórdia, Jesus. Me perdoa, Senhor. Eu não fiz por querer, Jesus. Eu sou fraco, a carne é fraca. Mas o Espírito que está em nós é forte. E o pecado não é vitamina para fortalecer a carne. Queremos que Deus acabe com todo mundo, mas comigo, não. Comigo, não. Não, eu não, Senhor. Eu sou a menina dos teus olhos, Senhor. Tua palavra diz que eu sou a menina dos seus olhos, seu filho amado. Ô Senhor, o Senhor me achou. Mas para as pessoas, nós não queremos nem perdoar. Não queremos que a graça do Senhor chegue sobre elas. Não queremos nem liberar o perdão e queremos que a graça do Senhor chegue sobre elas. Não. Comigo é uma vez só. Tem negócio de 70 vezes 7, não. Não existe isso comigo, não. Comigo fez uma vez, acabou. Aí tem pastores aí que dizem, não, é questão de gosto, irmão. Vai. Questão de gosto. Aí Jesus vai falar assim, também é questão de gosto. Não vai entrar, não. Mas em teu nome, Senhor, eu fiz. Em teu nome eu preguei, em teu nome eu falei, em teu nome apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É um fogo eterno quanto alguns conheço. Queremos que a misericórdia do Senhor nos alcance, mas não queremos ser misericordiosos. Queremos que a misericórdia do Senhor chegue sobre as nossas vidas, mas não queremos agir com misericórdia. Deus quer que tenhamos um coração misericordioso. Ele ama cidades, pessoas, até aqueles que julgamos maus. O plano de Deus é restaurar, não apenas punir. O plano de Deus é restaurar e não apenas punir. Mas queremos que o Senhor cubra. Queremos, como Jonas, que o Senhor destrua. Queremos, como Jonas, que o Senhor venha a derramar a sua ira, porque talvez nos machucaram, porque talvez fizeram algo contra a nossa vida, porque talvez, como essa cidade era mal, matava, esquartejava, degolava as pessoas, pendurava as cabeças das pessoas no muro, era essa cidade aqui. Mas eles se arrependeram e a misericórdia do Senhor nos alcançou. Precisamos agir com misericórdia. Por isso que o Senhor nos ensina a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Assim como você tem perdoado, você tem agido com misericórdia, você tem perdoado aqueles que têm te ofendido, você tem perdoado aqueles que têm feito algo contra a sua vida. É de bom modo, é de boa maneira que o Senhor nos chama para viver. O livro termina com uma pergunta, sem resposta, e isso nos convida a refletir. Não teria eu compaixão na grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Deus está dizendo para Jonas: se você tem misericórdia de uma planta, eu não teria nessa grande cidade, que tem 120.000 pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, e também tem muito gado. O texto termina sem resposta do profeta. Isso nos convida a refletir. Com quem você parece mais? Com Jonas ou com Deus? O que nos faz refletir nesta noite é: com quem eu mais me pareço? Com o profeta Jonas ou com Deus misericordioso? Com quem você se parece?
para responder. Isso nos faz questionar. Há alguém que você tem dificuldade de perdoar ou desejar o bem? Há alguém em sua vida que você talvez tenha dificuldade de perdoar ou talvez até de desejar o bem para essa pessoa? Você está mais preocupado com o seu conforto do que a salvação dos outros? Será que você está mais preocupado com o seu eu, com os seus, do que com os outros? Que possamos ser desafiados a sair da nossa zona de conforto e a estender a graça que recebemos em todos os ao nosso redor. Que nosso coração se abra para amar, porque amar, perdoar e acolher, assim como Deus faz por nós. Possamos aprender com o livro de Jonas, com essa história. Precisamos ser misericordiosos e precisamos reconhecer o nosso pecado. O que Deus estava demonstrando para o profeta é que se o povo se humilhasse perante a presença do Senhor, Ele perdoaria os pecados. Se o povo deixasse os seus maus caminhos, Ele os perdoaria e não derramaria o mal que Ele disse que faria. Deus estava demonstrando para Jonas que Ele teve misericórdia dessa pessoa, desse povo, mas Israel estava afurnado no pecado. Israel estava afurnada na idolatria. Israel estava deixando Deus de lado. O que Deus estava mostrando para o profeta: assim como eu tive misericórdia desse povo, eu posso ter misericórdia sobre a sua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e você fez essas perguntas para você e você disse: eu estou mal, eu não estou pensando em ninguém, eu só penso em mim, eu só penso no meu eu. Eu quero realmente que aqueles que fizeram mal para mim morram. Se você está assim aqui nesta noite, há misericórdia do Senhor para você nessa noite, mas você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Você precisa deixar os seus maus caminhos de lado. Você precisa se voltar para Deus. E quem sabe o Senhor tenha misericórdia da sua vida. Você precisa reconhecer perante o Senhor qual caminho você tem trilhado, o que você tem feito, o que você tem vivido. É necessário se arrepender, e a misericórdia do Senhor lhe alcançará. Aprendemos neste livro a misericórdia e o perdão. O capítulo destaca a natureza misericordiosa de Deus, que está disposto a perdoar até mesmo os mais pecadores, se eles se arrependerem. Aprendemos que o Senhor, Ele é misericordioso, e assim como Ele mudou a história desse povo, Ele pode mudar a história da sua vida. Assim como Ele agiu de misericórdia, Ele pode agir de misericórdia na sua vida. Obediência e resistência. Jonas representa a resistência humana em aceitar a vontade de Deus, mesmo quando esta vontade se mostra benéfica para os outros. Aprendemos a obediência e a resistência. Talvez você tenha sido resistente. Talvez você não tenha aceitado a misericórdia do Senhor com os outros, nem com a sua vida, talvez. Mas Deus é misericordioso para te salvar e mudar a sua vida. Aprendemos sobre a empatia e a compaixão. A narrativa convida os leitores a refletirem sobre a importância de ter compaixão pelos outros, independente das suas ações passadas. Deus te chama não para dizer para o seu irmão o cisto que ele tem no olho,
porque talvez você tenha uma clave no Senhor. Mas Deus te chama para você amar, para você cuidar, para você derramar a compaixão, a empatia, se colocar no lugar do outro, porque talvez você esteve naquele mesmo lugar. É necessário demonstrar esse amor que nos confunde. É necessário demonstrar esse amor que nos salva. Aprendemos com Jonas que é necessário agir desta maneira. Jonas aceita a misericórdia para si, mas não aceita para os outros. Talvez você esteja aqui nesta noite desta maneira. Talvez você esteja aqui nesta noite desta maneira. E a grande ideia desse texto é que a compaixão de Deus é maior que o nosso senso limitador de justiça. A misericórdia de Deus é maior do que o nosso senso limitado de justiça. O Senhor é misericordioso. E talvez você esteja aqui nesta noite e pessoas têm te acusado. Você tem ouvido Satanás te acusando. Você tem ouvido pessoas te apontando o dedo. Mas Deus, Ele é misericordioso para te salvar. Ele é misericordioso para te perdoar. Ele é misericordioso para derramar a graça sobre a minha e a sua vida. Precisamos reconhecer esse Deus que um dia nos alcançou e que nos chama para viver o que Ele viveu. Eu costumo dizer que Deus, Cristo Jesus, nos chama para viver aquilo que Ele viveu. Ele nunca te chamará para viver aquilo que Ele não viveu. Ele amou Judas até o fim. Ele amou Pedro até o fim. Ele amou os seus até o fim. E é esse amor que Ele nos chama para viver. É essa compaixão que Ele nos chama para viver. Precisamos orar e pedir a Deus que nos ajude a viver essa verdade em nossa vida, sendo canais da sua misericórdia neste mundo. Quero te convidar nesta hora, você que sentiu o desejo do coração de ser canal de bênção na vida de alguém. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos nesta hora. Eu quero te convidar, você que sentiu em seu coração que você precisa viver esta verdade, que você precisa viver este sentido e que você precisa ser canal de bênção, de misericórdia na vida das pessoas. Eu quero te convidar a você orar ao Senhor aonde você estiver, a clamar ao Senhor dizendo: Senhor, muda a minha vida, Senhor, muda o meu caráter, muda, Senhor, os meus pensamentos. Eu quero viver a tua verdade, eu quero viver a tua palavra, eu quero ser misericordioso assim como o Senhor foi misericordioso comigo, porque a tua palavra me diz, Senhor, que eu serei e a sua igreja será reconhecida pelo seu amor. Irmãos, nada importa do que ser reconhecida como a verdadeira igreja de Cristo Jesus. E a verdadeira igreja de Cristo Jesus, ela é reconhecida pelo seu amor. Se você não tem amor pelas almas perdidas, de nada importa. Se você não tem amor pelos que carecem e estão perdidos neste mundo, precisando de um Deus misericordioso que pode salvar, que pode libertar, que pode dar vida e vida em abundante, você está se enganando dentro da igreja. Se você não vive este amor, se você não tem esse sentimento, talvez Cristo Jesus ainda não fez morada dentro de você. Então você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever a sua verdade que você crê como o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Porque aquele que não ama, não demonstra Cristo Jesus. Porque o Senhor vai dizer em sua palavra, Cristo Jesus vai dizer: aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Se você diz com a sua boca: eu amo ao Senhor, mas não obedece os seus mandamentos, você é mentiroso. Se você diz: eu amo a Cristo Jesus com todas as minhas forças, mas você não ama o teu próximo como a ti mesmo, você vive numa mentira.
O Senhor, Ele é a verdade, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer agir com misericórdia sobre a sua vida, e conhecereis a verdade vos libertará. É Cristo Jesus quem liberta, é Ele quem muda a sua vida. Por isso peça a Ele nesta hora: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, Senhor, a viver com misericórdia. Me ajude, Senhor, a viver a Tua palavra. Me ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade. Senhor, que eu venha verdadeiramente morrer para mim mesmo, mas que eu possa olhar para Ti, viver para Ti e viver a Tua verdadeira palavra e ser reconhecida pelo Teu amor. Senhor, eu não tenho vivido isso, Senhor, mas eu quero viver. Eu quero ser transformado. Eu quero ser moldado pela Tua palavra. Continua, Senhor, com a Tua igreja. Continua, Senhor, com cada um que aqui se encontra, Senhor. Seja com eles, Senhor. Senhor, venha, Senhor, mostrar, Senhor, o verdadeiro sentido da Tua palavra, do Teu Evangelho. E que eles possam viver a verdade da Tua palavra. Que eles possam viver em amor, viver a Tua misericórdia, em nome de Cristo Jesus. É o que te rogamos. Amém. Estenda as suas mãos.